Bom dia, queridos, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui hoje muito feliz, nesse dia especial, com o intuito de trazer uma mensagem, para o coração dos pais, para o coração desses homens de Deus, que tem essa missão, tão prazerosa, mas ao mesmo tempo tão desafiadora, que é educar, criar, instruir os seus filhos, exercer a paternidade segundo a vontade de Deus. Então quero, antes de mais nada, parabenizar a você que está aí me assistindo agora. Que Deus te abençoe, papai, que o Senhor te dê muita sabedoria, que hoje seja um dia especial para você, para a sua família, que seja um dia de reconhecimento, que você possa receber hoje todo o carinho que você merece dos seus filhos, tá? Mas eu queria também, aproveitando a ocasião dessa data tão especial, e compartilhar uma palavra devocional para nós, pais, neste dia, de maneira que possamos ser instruídos mais uma vez, de nos enchermos da sabedoria divina, para que a gente possa exercer esse dom da paternidade que o Senhor nos confiou. Eu quero ler aqui no livro de Jó, no capítulo 1, nos versos de 1 a 5, eles dizem assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Verso 4. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Amém, queridos? Amados, quando nós falamos de Jó, ou pensamos nesse nome tão emblemático, tão conhecido nas Escrituras Sagradas, nós começamos a pensar em algumas coisas. Ou seja, quando a gente fala de Jó, algumas coisas começam a vir à nossa mente, como por exemplo, o sofrimento de Jó. Todos nós conhecemos a sua história. Jó foi um homem que foi afligido nas principais áreas da existência humana: na saúde, nas finanças, na família. Jó foi afligido em diversas áreas. E passou por tudo isso, enfrentou, acabou tornando-se o exemplo de alguém que enfrentou, que padeceu grandes dificuldades, grandes aflições. Jó foi um homem que viveu isso, mas não só isso. Quando a gente fala de Jó, a gente lembra também de paciência, lá no livro de Tiago, na carta de Tiago, no finalzinho da Bíblia, Tiago vai citar isso. Você lembra da paciência de Jó? Então Jó também foi um homem paciente. Ele não apenas passou por muitas dores, muitas aflições, mas também Jó, esse período, essa crise de Jó foi uma crise que se estendeu por um bom tempo. E Jó teve que ter paciência diante da crise. E quando falamos de Jó, a gente lembra também de adoração, Jó foi capaz de adorar o Senhor no meio da mais severa provação da sua vida. Naquele momento de provação tão severa, tão árdua, tão dolorosa, tão difícil,
né? Jó se lança nas cinzas, rasga as vestes e ele adora o Senhor, né? Jó é também esse exemplo de adoração. Porém, quando nós olhamos para o capítulo 1 desse livro que leva o seu nome, nós percebemos que tem uma outra coisa na vida de Jó que quase não percebemos, que é a paternidade de Jó. É a maneira com que Jó exerce essa paternidade. E quando a gente confronta essa história de Jó com várias outras histórias aqui da Escritura Sagrada, a gente percebe que Jó é um dos maiores exemplos de pai que nós temos na Bíblia. E eu quero compartilhar isso com você. Quais eram as características, né, desse homem de Deus como um pai, que eu e você, nós precisamos almejar? Quais são os passos que Jó deu em direção a ser um pai segundo o coração de Deus, que nós também precisamos dar? O que é que Jó tem a nos ensinar acerca da paternidade? Então veja comigo. Em primeiro lugar, Jó foi um homem que investiu na salvação de seus filhos. A Bíblia diz que Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Era uma família grande. Mas a Bíblia diz também, quando a gente percebe aqui no versículo 5, que esse homem de Deus, ele se levantava de madrugada para oferecer holocausto, para oferecer sacrifícios, de acordo com o número de cada um de seus filhos. Ele oferecia holocaustos a Deus para cada um de seus filhos. E isso nos ensina muito, porque a gente sabe que naquela época, no Antigo Testamento, essa era a maneira de buscar o favor de Deus. Então Jó se levantava de madrugada para querer buscar o favor de Deus para os seus filhos. Com isso, Jó nos ensina a investir na salvação de nossos filhos. Amados, isso é uma coisa muito importante. Todos nós queremos o bem dos nossos filhos. Muitas vezes investimos na melhor escola, investimos na melhor educação, investimos no maior vestuário, investimos muitas vezes na melhor universidade, em orientar para trilharem, buscarem os melhores cursos universitários, mas muitas vezes esquecemos de investir naquilo que é mais importante, que é a salvação de nossos filhos. Outro dia eu ouvi alguém dizendo apropriadamente que muitas vezes percebe que existem pais que estão mais dispostos a apresentarem seus filhos a Deus do que apresentarem Deus a seus filhos. E essa é uma realidade, né? Muitas pessoas, elas conduzem seus pequeninos, homens, mulheres, mas principalmente o homem como líder, como cabeça do lar. Eles levam seus filhos para apresentá-los muitas vezes na igreja, na congregação, a Deus, mas no dia a dia eles falham em apresentar Deus para os seus filhos. Então, se nós, assim como Jó, desejamos investir na salvação de nossos filhos, nós precisamos apresentar Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Nós precisamos apresentar Jesus para eles, para que possam assim se arrependerem dos seus pecados e também herdarem a vida eterna, pois esse é o desejo do nosso coração. Mas Jó nos ensina, em segundo lugar, que nós devemos nos preocupar com a santificação de nossos filhos. E isso é muito importante. Diz a Bíblia aqui no final do verso 5, Jó, ele oferece esses holocaustos, mas ele tem uma preocupação em mente. Antes dele oferecer os holocaustos, a Bíblia diz aqui que Jó chamava os seus filhos quando terminava aquele ciclo de banquetes que era realizado na casa de cada um deles. Quando terminava um ciclo, Jó chamava os seus filhos para santificá-los. E aí a preocupação de Jó era, e o texto vai dizer aqui na última parte do versículo 5, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E Jó fazia isso continuamente. A preocupação de Jó era com o coração de seus filhos. Como é que estava a relação deles com Deus?
Olha que coisa interessante, porque muitas vezes nós somos tentados a valorizar, a nos preocuparmos com a aparência dos nossos filhos, com coisas externas, apenas com a maneira com que eles estão se comunicando com as pessoas, como as pessoas estão vendo eles aparentemente. Mas essa não era a maior preocupação de Jó. A maior preocupação de Jó era com o coração de seus filhos. A maior preocupação de Jó era a santificação deles, a relação deles com Deus. Eu tenho visto muitas vezes os pais orgulhosos dizerem, muitas vezes: que maravilha, você tem visto meu filho, o meu filho tem se destacado na escola, meu filho tem se destacado nessa prática esportiva, meu filho está sendo reconhecido em tal ou em tal área. Mas isso diz respeito a coisas externas. São importantes participarmos das conquistas e dos sonhos de nossos filhos? Claro que sim. A gente precisa motivá-los, a gente precisa encorajá-los, mas a gente não pode esquecer aquilo que deve ser prioritário. A maior preocupação de um pai, segundo o coração de Deus, não deve ser apenas com a aparência de seus filhos, não deve ser apenas com o que a sociedade pensa de seus filhos, mas sim o que Deus pensa deles, sim como está o coração deles, como está a relação íntima deles com Deus. E nós temos uma responsabilidade sobre isso. Somos nós que muitas vezes instruímos eles e que privamos ou facilitamos o entretenimento da nossa família, por exemplo. Somos nós que direcionamos isso na nossa casa. Então, se nós, assim como Jó, também nos preocupamos com a santificação de nossos filhos, então a gente precisa ter cuidado. A gente precisa ter cuidado com os limites que nós vamos impor a eles. Nós precisamos ter cuidado com o tipo de instrução que nós vamos dar a eles, o tipo de alerta que nós vamos dar. Nós precisamos ter cuidado até com o tempo deles, em que está sendo gasto o tempo de nossos filhos, o entretenimento, o lazer deles é saudável, não é saudável, o que é que os nossos filhos estão ouvindo, o que é que os nossos filhos estão vendo na internet. Então, assim como Jó, nós aprendemos que nós precisamos, na verdade, também nos preocuparmos com a santificação dos nossos filhos, com a relação deles com Deus, com o coração deles. Mas em terceiro lugar, Jó nos ensina uma outra coisa interessante, porque a gente vê aqui no versículo 1, quando diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e esse homem era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Terceiro exemplo que a gente aprende aqui com Jó é que Jó foi para os seus filhos exatamente o exemplo que eles precisavam. É comum a gente ver hoje, não só pais, muitas vezes mães, mas em especial pais, dizerem: eu quero que os meus filhos sejam isso, eu quero que eles sejam alguém na vida, eu quero que eles sejam honestos, eu quero que eles sejam homens de Deus, eu quero que eles tenham sucesso, não apenas profissionalmente falando, materialmente falando, mas emocionalmente falando, espiritualmente falando. Mas é interessante que muitas vezes nós proferimos com os nossos lábios essas palavras, declarando que queremos o bem de nossos filhos em todos os sentidos, mas muitas vezes nós negligenciamos o exemplo, o referencial que eles precisam ter dentro de casa. Outro dia eu ouvi alguém dizer: seja quem você quer que os seus filhos sejam. Isso é um desafio para nós. Eu tenho 3 filhos e eu quero muito que os meus filhos sejam bem-sucedidos espiritualmente e também nas demais áreas, mas antes de mais nada, eu quero que eles sejam verdadeiros servos de Deus. E eu sou confrontado com isso, eu sou confrontado com a verdade. Será que eu estou sendo para eles o exemplo que eles precisam? Será que eu estou dando para eles o referencial que eles precisam de homem de Deus, que eu desejo que eles venham a ser? Então Jó nos ensina. Jó era um homem íntegro, reto, temente, se desviava do mal. E se nós desejamos que os nossos filhos sejam assim, nós precisamos dar a eles o exemplo, precisamos dar a eles esse referencial. Provérbios já vai dizer: ensina a criança no caminho em que se deve andar,
Isso é interessante, porque ensinar no caminho é você estar lado a lado. É a criança ouvindo, mas também vendo aquilo que nós fazemos. Então Jó nos ensina isso. E por último, nós aprendemos aqui também que Jó, ele nos dá um exemplo importante, porque a despeito de ter uma família grande, composta por 10 filhos, Jó, ele criou uma cultura de relacionamentos saudáveis entre os seus filhos. É lindo quando a gente olha aqui, no versículo 4, começa dizendo assim: os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Olha a união que esses filhos tinham. Agora perceba que esses filhos já eram casados, já tinham suas casas, já eram independentes, cada um já estava cada um no seu canto, mas mesmo assim eles mantinham essa cultura de relacionamentos saudáveis. E algo que certamente, sem dúvida alguma, eles aprenderam no seio da família. Aprenderam com seu pai, também com a sua mãe. Então Jó, como homem de Deus, como um bom pai, Jó criou essa cultura de bons relacionamentos. É bonito e no Antigo Testamento era até muito, mas muito apreciado essa cultura de se ter muitos filhos. Nós sabemos que filhos ainda hoje, com certeza, são herança do Senhor. É bom, o Salmo 127 diz: feliz é aquele que enche deles a sua aljava, porque filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. É bom ter muitos filhos, mas ter muitos filhos não basta. É interessante que se tenha muitos filhos, mas não só isso, é interessante que se tenha filhos unidos. Não é bonito você olhar para uma família, muitas vezes uma família grande, enorme, que quando um está passando por uma situação, de repente você começa a enxergar ali como é que aquela família está lidando com aquilo. Um filho vem de viagem, visita o irmão, o outro vem de outro lugar, visita, começam ali a um ajudar o outro. Isso é muito lindo, a união, a unidade, relacionamentos saudáveis. Amém? É bom ter muitos filhos, mas melhor ainda é ter muitos filhos unidos, desfrutando de relacionamentos saudáveis. Então guarda essa palavra no seu coração. Jó nos dá essa lição de paternidade. Jó nos dá essa lição, que eu e você, que juntos possamos ser encorajados neste dia, assim como Jó, investir na salvação dos nossos filhos, assim como Jó, nos preocupar com a santificação de nossos filhos, assim como Jó, dar aos nossos filhos um modelo, um exemplo, um referencial de homem de Deus, assim como Jó, criar uma cultura de relacionamentos saudáveis na nossa família. Então, que Deus te abençoe nessa missão, que o Senhor te ajude. Pega essa palavra, aplica na tua vida e certamente você vai ter uma relação ainda mais maravilhosa e abençoada com os seus filhos, com toda a sua família. Então vai aqui um feliz Dia dos Pais, com muito carinho, do pastor Bruno e da igreja do Betel Brasileiro Patos. Que Deus abençoe.